Oasis Lab, seu refúgio mental. Quero começar com uma pergunta que ninguém faz em voz alta, mas quase todo mundo carrega em silêncio. Quando foi a última vez que você ficou completamente presente? Não fisicamente presente, porque seu corpo está sempre em algum lugar, mas mentalmente presente. Sem a lista do que precisa ser feito amanhã, rodando em segundo plano. Sem a preocupação com aquela conversa que não saiu como deveria. Sem a ansiedade surda sobre um futuro que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça do jeito que você está imaginando. Se você precisou pensar muito para lembrar, você não está sozinho. E se não conseguiu lembrar de nenhum momento assim, também não está sozinho. A Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não em termos absolutos apenas, mas proporcionalmente. 1 em cada 3 brasileiros vai experimentar algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. E esses são os casos diagnosticados. Os casos que nunca chegam a um consultório, que existem como uma tensão crônica de fundo, como um ruído que nunca para completamente, são muito mais numerosos. Mas aqui está o que raramente alguém diz sobre esse dado. Ansiedade, no nível que a maioria das pessoas experimenta, não é primariamente um problema químico, não é primariamente um problema genético, é um problema de hábitos mentais, padrões de pensamento repetidos com tanta consistência que deixaram de parecer padrões e viraram a textura da própria realidade. E padrões que foram construídos podem ser desconstruídos. Há 2000 anos, em um mundo sem internet, sem sobrecarga de informação, sem as pressões específicas da modernidade, mas com guerras, com doenças, com perdas devastadoras e com a incerteza radical que é ser humano em qualquer época, um grupo de filósofos desenvolveu um sistema mental tão robusto que sobreviveu intacto até hoje. Não porque era moda, porque funcionava. Os estoicos não eram pessoas que não sentiam. Eram pessoas que treinaram a relação com o que sentiam. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou pandemias que dizimaram Roma, governou um império em guerra constante. Epicteto nasceu escravo, foi fisicamente torturado e passou anos sem liberdade. Sêneca perdeu fortuna, foi exilado. Enfrentou a morte com mais serenidade do que a maioria de nós enfrenta uma segunda-feira difícil. Eles não tinham ansiedade zero, tinham ferramentas para não serem governados por ela. Esse vídeo é sobre essas ferramentas. 7 hábitos específicos, práticos e aplicáveis que você pode começar a usar hoje. Não para eliminar a ansiedade, porque essa promessa seria desonesta, mas para parar de ser seu refém. Fica até o final. O 7º hábito é o que mais vai desafiar o jeito que você pensa sobre sua própria mente. E é o que mais pode mudar. Hábito 1. Separe o que é seu do que não é. Em algum momento da sua vida, alguém deveria ter sentado com você e desenhado um círculo. Dentro do círculo, tudo que depende de você. Suas escolhas, suas respostas, seus valores, o esforço que você aplica, a atenção que você direciona, as palavras que você decide dizer. Fora do círculo, todo o resto. A opinião que as pessoas têm de você. O resultado das suas ações depois que saem das suas mãos. O tempo que vai passar. O comportamento dos outros. A economia. O trânsito. A saúde de quem você ama. A morte. Epicteto chamava isso de a distinção fundamental. Para ele, toda a filosofia estoica, toda a psicologia estoica, se resumia a essa capacidade. Saber com clareza o que está dentro do círculo e o que está fora, e agir de acordo com essa distinção. Parece simples. Não é, porque o cérebro humano foi projetado evolutivamente para monitorar ameaças constantemente, incluindo ameaças que não dependem de você e que você não pode controlar. Esse mecanismo foi extremamente útil na savana. Se você ouvia um barulho no mato, preocupar-se com o que poderia ser, mesmo sem ter controle sobre isso, te mantinha vivo. O cérebro que não se preocupava com ameaças externas não sobrevivia para passar seus genes adiante. Mas no mundo moderno, esse mesmo mecanismo dispara para e-mails não respondidos, para comentários em redes sociais, para notícias que você consumiu às 11 da noite, para a possibilidade de uma demissão que ainda não aconteceu, para o julgamento de pessoas que mal te conhecem. Ele dispara para tudo, indiscriminadamente, como um alarme de incêndio que apita para a fumaça de vela. Kahneman chama o sistema que gera essa hipervigilância de Sistema 1, o pensamento rápido, automático e emocional. Ele não pergunta se a ameaça é real ou imaginária.
controlável ou incontrolável. Ele apenas reage. A prática estoica aqui não é suprimir esse sistema. É criar um espaço de questionamento entre o gatilho e a resposta. Marco Aurélio escreveu repetidamente em suas meditações uma variação da mesma pergunta. Isso depende de mim? Não como exercício retórico. Como hábito mental deliberado praticado todos os dias. O protocolo concreto é o seguinte: quando a ansiedade aparecer, antes de qualquer outra coisa, você faz uma pergunta simples. O objeto da minha preocupação está dentro ou fora do meu círculo? Se estiver dentro, a ansiedade tem uma mensagem útil. Haja. Se estiver fora, a ansiedade não tem mensagem. É só ruído consumindo energia que você poderia usar em outra direção. Isso não elimina a preocupação imediatamente, mas com prática consistente, começa a criar uma distância entre você e o pensamento ansioso que muda completamente a relação com ele. Você deixa de ser o pensamento e começa a ser quem observa o pensamento. Essa distinção, aparentemente pequena, é a fundação de toda a psicologia estoica, e é onde tudo começa. Hábito 2. Pratique o pior cenário de propósito. Existe uma ideia que vai contra tudo que o pensamento positivo moderno te ensinou, e é exatamente por isso que funciona. Os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a meditação sobre o mal. A prática deliberada e regular de visualizar o pior cenário possível antes que ele aconteça. Não para atrair o negativo, não para se tornar pessimista, mas por uma razão psicológica profunda que a neurociência moderna levou séculos para confirmar o que os estoicos já sabiam intuitivamente. O medo do desconhecido é sempre maior do que o medo do conhecido. A ansiedade vive no espaço entre o que é e o que poderia ser. Ela prospera na vagueza, na possibilidade não definida, no e se, que nunca recebe uma resposta concreta. Quando você finalmente olha para o pior cenário de frente, com clareza e sem escapatória, duas coisas geralmente acontecem. Primeiro, o pior cenário raramente é tão catastrófico quanto parecia na névoa do medo. Segundo, perceber que o pior cenário é administrável desfaz o poder que ele tinha sobre você. Sêneca praticava isso com uma disciplina notável. Regularmente ele se perguntava: e se eu perder tudo? E se minha saúde falhar? E se as pessoas que amo partirem? Não para se afundar em desespero, mas para treinar a resposta emocional antes do evento. Para chegar ao ponto onde a resposta honesta fosse: seria difícil, seria doloroso, e eu atravessaria. Há um experimento fascinante da psicologia comportamental, chamado de teoria do nível de construção. Ele demonstra que quando imaginamos eventos futuros de forma abstrata, eles parecem mais ameaçadores. Quando os concretizamos, quando descemos do nível abstrato para o nível de detalhe prático, o componente emocional diminui significativamente. O cérebro processa melhor o que tem forma definida do que o que existe apenas como sombra. O exercício prático é simples, mas requer coragem para ser feito de verdade. Pegue a ansiedade mais recorrente que você tem, a que aparece mais vezes, que te acorda às 3 da manhã, que te acompanha durante o dia como um ruído de fundo, e faça as seguintes perguntas em sequência. Qual é literalmente o pior resultado possível? Seja específico. Não dar tudo errado, mas o que exatamente aconteceria em concreto. Depois, se esse pior resultado acontecesse, o que você faria? Não se você sobreviveria de forma abstrata, mas o que concretamente você faria amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte. E por último, esse resultado destruiria tudo? Ou seria um capítulo difícil de uma história que continua? A maioria das pessoas que faz esse exercício com honestidade descobre que o monstro que vive na escuridão da preocupação vaga é significativamente menor quando você acende a luz e olha diretamente para ele. Hábito 3. Viva em janelas de tempo menores. Marco Aurélio tinha uma disciplina que descrevia em suas meditações com uma consistência que sugere que precisava se lembrar dela regularmente, o que por si só é revelador. Ele chamava de viver inteiramente dentro do presente, não como filosofia budista de desapego, como estratégia cognitiva de sobrevivência. Porque Marco Aurélio governava um império com problemas em múltiplas frentes simultâneas. Se ele se permitisse carregar mentalmente o peso de todas as guerras que ainda iam acontecer, todas as crises que ainda viriam,
Todas as decisões que precisaria tomar nos próximos anos teria entrado em colapso. O que ele descobriu, e registrou com a franqueza de alguém escrevendo apenas para si mesmo, é que a mente humana não foi projetada para carregar o peso acumulado de um futuro inteiro. A neurociência contemporânea confirma isso de formas que Marco Aurélio não tinha vocabulário para descrever, mas claramente compreendia na prática. O córtex pré-frontal, região responsável pelo planejamento e pela antecipação, quando sobrecarregado com cenários futuros múltiplos e simultâneos, entra em um estado que os pesquisadores chamam de sobrecarga cognitiva. Nesse estado, a capacidade de tomar decisões racionais diminui, a regulação emocional piora e a sensação subjetiva é exatamente o que as pessoas descrevem como ansiedade. A sensação de que tudo está fora de controle ao mesmo tempo. A solução não é parar de planejar, é aprender a habitar janelas de tempo menores quando o peso do todo se torna paralisante. Ryan Holiday descreve essa prática de uma forma que ressoa com clareza moderna. Você não precisa viver a semana toda agora. Você não precisa resolver o mês todo hoje. Você precisa viver esta hora, esta manhã, este dia. O exercício prático tem uma entrada muito concreta. Quando a ansiedade aparecer com seu catálogo habitual de preocupações futuras, você faz uma pergunta de ancoragem. O que precisa ser feito hoje, apenas hoje, para que esse dia seja suficientemente bom? Não perfeito. Suficientemente bom. E aí você faz apenas isso, com a atenção inteira, sem o peso do que não aconteceu ainda e talvez nunca aconteça do jeito que você está imaginando. Existe um paradoxo elegante aqui que os estoicos perceberam antes de qualquer terapia cognitiva moderna. A melhor preparação para um futuro difícil é estar completamente presente agora. Não porque ignorar o futuro seja sábio, mas porque a clareza de mente que vem de habitar plenamente o presente é exatamente o que você vai precisar quando o futuro chegar. Uma mente treinada no presente enfrenta o futuro melhor do que uma mente que passou o presente se preocupando com ele. Hábito 4. Trate seus pensamentos como visitantes, não como residentes. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebeu sobre a própria mente e que, quando percebe, muda permanentemente a relação com a ansiedade. Você não é seus pensamentos. Parece simples demais para ser profundo, mas a implicação prática é transformadora. Se você não é seus pensamentos, você é quem os observa. E quem observa não precisa acreditar em tudo que observa. Não precisa agir em tudo que observa. E não precisa sofrer com tudo que observa. A distinção que os estoicos faziam era entre a fantasia, a impressão que a realidade deixa na mente, e a sincatátesis, o assentimento que você dá a essa impressão. A impressão acontece automaticamente, sem sua permissão. O assentimento é uma escolha. Marco Aurélio escreveu uma frase que atravessa séculos, com uma relevância que parece escrita ontem. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O poder não está em controlar o que entra na mente. Está em decidir o que fazer com o que entrou. A psicologia cognitiva moderna chegou à mesma conclusão por um caminho diferente. A terapia de aceitação e compromisso, desenvolvida pelo psicólogo Stephen Hayes nas últimas décadas do século passado, é construída inteiramente sobre esse princípio. Hayes chama o processo de fusão cognitiva o estado em que o pensamento e o pensador se tornam indistinguíveis, onde você não tem um pensamento ansioso, mas você é o pensamento ansioso. E chama o objetivo terapêutico de desfusão cognitiva, criar distância observacional entre você e o conteúdo da sua mente. Os estoicos faziam desfusão cognitiva 2000 anos antes do vocabulário existir. O exercício prático tem várias formas, e você vai encontrar a que funciona melhor para você com experimentação. A mais simples é uma pequena modificação de linguagem que parece trivial, mas não é. Em vez de dizer internamente, estou ansioso, você diz, estou tendo o pensamento de que estou ansioso. Em vez de, isso vai dar errado, você diz, estou tendo o pensamento de que isso vai dar errado. A mudança gramatical é pequena. A mudança psicológica é enorme. Ela insere automaticamente uma distância entre você e o conteúdo do pensamento, lembrando ao seu sistema nervoso que um pensamento é uma atividade mental, não uma realidade objetiva. Com prática, essa distância se torna o espaço onde você vive.
Não um espaço frio ou dissociado, mas um espaço de liberdade genuína. Porque liberdade, no sentido mais profundo que os estoicos compreendiam, não é a ausência de pensamentos difíceis, é a capacidade de não ser arrastado por eles. Hábito 5. Use o desconforto como treinamento. Existe uma diferença fundamental entre dor e sofrimento que a cultura moderna quase completamente apagou. Dor é o sinal, o feedback do mundo de que algo merece atenção. Ela é neutra em si mesma. Sofrimento é o que acontece quando você resiste à dor, quando você luta contra ela, quando você adiciona à experiência dolorosa a camada de "isso não deveria estar acontecendo". Os estoicos compreendiam essa distinção com uma clareza que os tornava notavelmente eficazes em situações onde outros colapsavam. Não porque eram insensíveis, porque haviam treinado a capacidade de atravessar o desconforto sem adicionar o sofrimento da resistência. Epicteto, que foi fisicamente torturado pelo seu dono durante anos de escravidão, descrevia a prática com uma serenidade que não era indiferença. Era resultado de treinamento. Ele dizia que o sofrimento não vem das coisas em si, mas do julgamento que fazemos sobre elas. E o julgamento é treinável. A ansiedade, especificamente, tem uma relação direta e mensurável com a intolerância ao desconforto. Pesquisas em psicologia clínica mostram consistentemente que um dos preditores mais fortes de ansiedade crônica não é a quantidade de eventos negativos que uma pessoa experimenta, mas a sua tolerância subjetiva à incerteza e ao desconforto. Quanto menos tolerância, mais o sistema nervoso trabalha para antecipar e evitar qualquer coisa que possa gerar desconforto, o que paradoxalmente gera mais ansiedade, criando um ciclo que se autoalimenta. A prática estoica que contraria esse ciclo tem um nome que Ryan Holiday popularizou no mundo moderno. O obstáculo é o caminho. Não como metáfora motivacional, como prática literal de buscar o desconforto deliberadamente em doses controladas para aumentar a capacidade de atravessá-lo. Marco Aurélio praticava privações voluntárias regulares, dormia no chão às vezes, jejuava, expunha-se ao frio, não como penitência nem como espiritualidade, mas como treinamento para que o conforto não se tornasse uma necessidade da qual dependia para funcionar. O princípio moderno mais próximo disso é o que a neurociência chama de tolerância ao sofrimento ou treinamento de exposição. Quando você se expõe repetidamente a um estímulo desconfortável em doses gerenciáveis, o sistema nervoso aprende que o desconforto não é perigoso, que pode ser atravessado sem catástrofe. E essa aprendizagem generaliza. O cérebro que aprendeu a atravessar um tipo de desconforto fica mais capaz de atravessar outros. O exercício começa pequeno e deliberadamente. Tome um banho frio por 30 segundos. Sente em silêncio sem distrações por 5 minutos. Adie uma recompensa que você normalmente tomaria imediatamente. Tenha uma conversa que você estava evitando. Não porque esses desconfortos específicos importam em si mesmos, mas porque cada vez que você escolhe atravessar um desconforto em vez de evitá-lo, está reescrevendo a narrativa que o seu sistema nervoso tem sobre o que você consegue suportar. E ansiedade, fundamentalmente, é a convicção de que você não consegue suportar o que está por vir. Cada prova, em contrário, enfraquece essa convicção um pouco mais. Hábito 6. Pratique a gratidão estoica, não a gratidão Instagram. Preciso fazer uma distinção importante antes de continuar, porque a palavra gratidão foi tão banalizada nos últimos anos que perdeu quase todo o peso real que tem. Gratidão. Instagram é listar 3 coisas boas que aconteceram hoje com a intenção de se sentir melhor. É uma prática válida, tem suporte empírico modesto, mas é superficial demais para fazer o trabalho pesado que a ansiedade exige. Gratidão estoica é uma coisa diferente, mais escura, mais poderosa e radicalmente mais eficaz. Os estoicos chamavam de amor fati, amor ao destino, e de memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Essas duas práticas são frequentemente descritas separadamente, mas na verdade são 2 faces da mesma moeda. Amor fati é a aceitação radical não apenas do que é bom, mas de tudo o que é, incluindo o difícil, o doloroso e o indesejado. Memento mori é o lembrete regular de que tudo o que você tem, incluindo as pessoas que ama, a saúde que tem, o dia que está vivendo, é temporário e vai acabar. Juntas, essas práticas criam algo que a psicologia comportamental chama de valoração por contraste.
Você não aprecia profundamente o que tem porque é bom. Você aprecia profundamente o que tem porque um dia não vai existir mais. Marco Aurélio escreveu sobre a morte com uma frequência que seria perturbadora fora do contexto estoico, não como morbidez, como âncora de gratidão. Cada vez que ele contemplava a impermanência de tudo, a apreciação pelo que ainda estava presente se intensificava de forma que nenhuma lista de coisas boas conseguiria produzir. A pesquisa psicológica moderna sobre o que os cientistas chamam de subtraction thinking, pensamento por subtração, confirma o mecanismo que os estoicos intuíam. Quando você imagina a ausência de algo bom em sua vida, em vez de apenas notar sua presença, a resposta emocional positiva é significativamente mais intensa e mais duradoura. Não é agradecer por ter um café gostoso, é imaginar, com presença real, o que seria acordar amanhã e não ter mais essa pessoa, essa saúde, essa capacidade de ver, essa liberdade de movimento, e deixar que essa imaginação faça o trabalho emocional que a gratidão superficial não consegue fazer. A prática concreta tem 2 momentos. O primeiro é diário, pela manhã ou à noite. Escolha uma coisa, apenas uma, que você tem hoje e que pode não ter amanhã. Pode ser abstrata, como saúde, pode ser concreta, como uma pessoa específica. E passe 2 minutos realmente imaginando a ausência dela. Não de forma masoquista, mas com a seriedade de quem sabe que a impermanência é real. O segundo momento é reativo. Quando a ansiedade aparecer, especialmente a ansiedade sobre perder algo que você tem, use o mesmo mecanismo em direção contrária. Em vez de se preocupar com a possibilidade de perda futura, ancore-se na presença atual. Eu tenho isso agora. Isso é real agora. Agora é suficiente. Amor fati não é resignação. É a recusa de desperdiçar o presente sofrendo por um futuro que ainda não é. Hábito 7. Construa uma identidade que independe das circunstâncias. Chegamos ao mais profundo de todos, e o mais desafiador, não de praticar, mas de aceitar. Porque ele exige que você questione algo que provavelmente nunca questionou. Quem você é, quando tudo ao seu redor muda. A maioria das pessoas constrói a identidade de fora para dentro. Sou o meu emprego. Sou o que as pessoas pensam de mim. Sou os meus resultados. Sou a minha conta bancária. O meu relacionamento, a minha saúde neste momento específico. Sou o que consigo produzir e conquistar. Esse modelo de identidade tem um problema estrutural fatal. Tudo que o compõe pode ser tirado. E quando é tirado, parcial ou completamente, temporária ou permanentemente, a ansiedade que emerge não é só sobre a perda em si. É existencial. É a sensação de que sem aquilo você não é nada, ou não é suficiente, ou não tem mais um lugar definido no mundo. Epicteto viveu esse paradoxo mais radicalmente do que qualquer pessoa que você provavelmente conhece. Como escravo, não tinha emprego, não tinha posses, não tinha liberdade de movimento, não tinha reputação social, não tinha segurança de nenhum tipo. Tudo que compõe a identidade externa de uma pessoa lhe foi negado sistematicamente. E ainda assim, escreveu uma das filosofias mais livres e mais poderosas da história humana. Porque em algum momento, provavelmente no ponto mais difícil da sua escravidão, Epicteto descobriu algo que não podia ser tirado: a qualidade das suas respostas. Os valores que guiavam as suas escolhas dentro dos limites, por mais estreitos que fossem. A integridade com que habitava o que era, independente do que lhe faziam. Ele chamava isso de caráter. E dizia que era o único bem verdadeiramente inexpugnável que um ser humano possui. Jordan Peterson aborda essa ideia de um ângulo que ressoa com força particular para quem vive no mundo moderno. Ele fala sobre a necessidade de construir uma identidade baseada não em conquistas ou posições, que são sempre vulneráveis às circunstâncias, mas em valores e comportamentos que você pode manter independente do resultado. Não sou bem-sucedido, logo tenho valor, mas ajo com integridade. Portanto, tenho identidade. Não sou amado, logo existo, mas escolho amar com consistência, portanto sei quem sou. A distinção parece sutil. O impacto na ansiedade não é. Quando sua identidade está ancorada em circunstâncias, qualquer ameaça às circunstâncias é uma ameaça existencial. O cérebro processa ameaças existenciais com a mesma intensidade que processava predadores na savana. O cortisol sobe,
O sistema nervoso entra em estado de alerta máximo. O pensamento racional fica comprometido. Você não está apenas preocupado com o emprego. Está com medo de deixar de existir. Quando sua identidade está ancorada em valores e escolhas, as circunstâncias podem mudar sem que você mude com elas. Você pode perder o emprego e ainda saber quem é. Pode perder um relacionamento e ainda ter uma relação intacta consigo mesmo. Pode enfrentar o fracasso sem que o fracasso te defina. O exercício prático para construir essa identidade é uma pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo com regularidade. Independente do que acontece hoje, como eu quero agir? Não o que eu quero conquistar. Não como quero que os outros me vejam, mas como quero me comportar. Com quais valores? Com qual qualidade de atenção e de presença? Comece escrevendo 3 valores que você quer que descrevam como você age. Não como você é, mas como você age, independente de resultado. Honestidade, presença, cuidado, o que for genuinamente seu. E nos momentos de ansiedade, quando as circunstâncias ameaçam, a pergunta de ancoragem não é como faço para que isso não aconteça, mas como ajo com integridade independente do que aconteça. Essa é a blindagem que os estoicos descobriram. Não uma blindagem que impede que as coisas difíceis entrem, porque nada impede, mas uma fundação interna que permanece estável quando tudo ao redor se move. Marco Aurélio a descreveu com uma imagem que atravessa 2 milênios intacta. Seja como o rochedo contra o qual as ondas quebram. Não porque o rochedo não sente as ondas, mas porque a natureza do rochedo não muda com elas. 7 hábitos. 2000 anos de sabedoria destilada em ferramentas que você pode usar amanhã de manhã, antes do café, antes de abrir o celular, antes que o mundo comece a fazer suas exigências habituais. Mas quero ser honesto com você sobre algo que a maioria dos vídeos sobre esse assunto nunca diz. Esses hábitos não vão eliminar a ansiedade da sua vida. E se alguém te prometeu isso, desconfie. A ansiedade faz parte da experiência humana, com tanta legitimidade quanto a alegria, quanto a tristeza, quanto o amor. Ela aparece porque você tem coisas que importam, pessoas que importam, um futuro que importa. Uma vida sem ansiedade não seria uma vida melhor, seria uma vida menor. O que esses hábitos fazem é diferente e, na prática, muito mais valioso. Eles mudam a sua relação com a ansiedade, de uma relação onde ela aparece e você some, onde ela fala e você obedece, onde ela aponta para o futuro e você abandona o presente para segui-la, para uma relação onde ela aparece e você a reconhece, onde ela fala e você escolhe o que fazer com o que disse, onde ela existe e você existe junto com ela, sem ser consumido. Os estoicos não eram pessoas que não sentiam. Eram pessoas que haviam desenvolvido, através de prática deliberada e consistente, uma qualidade de relação com o que sentiam que lhes permitia continuar agindo com clareza, com integridade e com presença, mesmo quando tudo ao redor empurrava na direção oposta. Você pode desenvolver a mesma qualidade. Não porque vai ser fácil, porque vai valer a pena. Epicteto, o ex-escravo que se tornou um dos filósofos mais influentes da história, disse algo que quero deixar como última imagem desse vídeo. Ele disse que não devemos pedir que as coisas que acontecem sejam como queremos, mas devemos querer as coisas que acontecem como são. E aí encontraremos tranquilidade. Não é resignação. É a forma mais radical de liberdade que existe, porque significa que sua paz não depende de o mundo cooperar. Depende de você. Comece por um hábito. O que mais ressoou. O que fez algo se mover enquanto você ouvia. Pratique por 30 dias antes de julgar se funciona, porque esses hábitos não são insights que transformam na primeira vez que você os encontra. São músculos que se fortalecem com o uso repetido. Se esse vídeo chegou até você no momento certo, você sabe disso. Compartilha com alguém que está carregando mais peso mental do que precisa. Deixa o like se achou que essa conversa valeu o seu tempo. E se inscreve, porque essa foi apenas uma das conversas que vamos ter aqui sobre como viver com mais presença, mais clareza e mais liberdade dentro da única vida que você tem. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Mente blindada. Uma escolha de cada vez.